igreja para abrir a sua Bíblia, no livro de Marcos, glória a Deus, capítulo 16, é o momento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós escutamos a Deus por intermédio da sua palavra, pela manifestação do teu Espírito Santo sobre a vida da igreja. Marcos capítulo 16, louvado seja Deus. É mais um dia que o Senhor fez, glória a Deus. É mais um dia que o Senhor fez, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus, amém? glória a Deus, Oh glória, Deus é bom. Quando Deus ninguém pode impedir, o mistério é profundo que Deus tem aqui. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, o mistério é profundo que Deus tem aqui. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar neste mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar neste mistério já vai receber. Glórias a Deus. Então estamos no livro de Marcos, capítulo 16. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de ir com a igreja para o versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9, na presença de Deus nesta noite. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando com a igreja nesta noite. Amém? Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Amém? Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Amém? Glórias a Deus. Convido a igreja para a gente fazer uma oração e pedir ao Senhor, aleluia, glória a Deus, que opere um grande milagre na tua vida nessa noite, porque aonde Jesus está, aleluia, glórias a Deus, algo acontece na nossa vida. Amém? O Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Nós colocamos as nossas vidas perante a Tua presença, perante a Tua face nesta noite, suplicando ao Senhor misericórdia, suplicando ao Senhor nesta noite a bênção pelo poder da palavra. Abençoa a Tua igreja aqui nesta noite, fala conosco, fala com todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. O Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe e pode trabalhar em nossas vidas nessa noite. Trabalha, Senhor, meu Deus, Espírito Santo, o Senhor, tenha liberdade neste lugar, tenha liberdade sobre a minha vida e sobre a vida da igreja nesta noite. Em nome de Jesus, que toda a potestade do inferno caia por terra diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh glória! As palmas louvem a Deus. Deus pode aceitar o nome de Jesus. Oh glória! Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, coisa mais bela, louvado seja Deus, é ter a certeza de que Jesus está sobre a nossa vida, na sua vida, na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter certeza
da presença de Deus sobre a nossa vida. É uma coisa que tem que estar clara na nossa mente e no nosso coração, porque a partir do momento que nós temos o conhecimento de Cristo Jesus sobre a nossa vida, louvado seja Deus, é uma garantia muito importante. Eu entendi a palavra, entendi que eu sigo a palavra e entendi que a presença de Deus está sobre a minha vida. A palavra de Deus, o tempo todo, ela nos confronta. Quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos um pouquinho da palavra de Deus, ela começa a nos confrontar. Glória a Deus. Ela começa a mexer com a gente. A palavra de Deus, ou a palavra, ela vem ao nosso encontro trazendo uma mensagem. Quando nós estamos conversando entre amigos, entre parentes, entre pessoas importantes que estão ao nosso redor, e quando fazemos aquela troca, glória a Deus, de experiências, né? Glória a Deus, você manda uma mensagem e recebe uma mensagem, você manda uma mensagem e recebe uma mensagem. A conversa é isso. Eu falo do que eu sei, glória a Deus, e eu recebo do que as pessoas sabem, glória a Deus, amém? Você fala alguma coisa, se posiciona, outra pessoa vem, fala, se posiciona e fica aquele termo de eu me posiciono e a outra pessoa se posiciona também. É uma troca de experiências, uma troca de autoridade, aleluia, glória a Deus, e assim é a conversa, amém? Assim se faz a conversa, o diálogo, glória a Deus, as contendas, por meios de entendimentos e por meios de certezas. A partir do momento que eu tenho a certeza e tenho o entendimento, aleluia, glória a Deus, nós passamos pela fase do diálogo, dialogar, conversar, e assim, glória a Deus, nós passamos, aleluia, glória a Deus, a uma evolução no entendimento. Se nós entendemos que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é Ele falando comigo, glória a Deus, porque eu sempre falo com Ele, glória a Deus, e Ele sempre fala comigo, amém? Quando eu falo com Ele, eu me posiciono, eu estou me posicionando em cima do que eu sei, do que eu entendi e provavelmente do que eu preciso, amém? Glória a Deus. Principalmente o nosso momento, glória a Deus, que vivemos, nós nos posicionamos muito no que eu preciso, glória a Deus. Só que, como a conversa é um diálogo, glória a Deus, eu falo, mas preciso escutar, a palavra de Deus, ela traz uma informação para mim. A palavra de Deus transfigurada no Espírito Santo, ela conversa comigo. Então eu falo com Deus. Quando eu pego a palavra, Deus fala comigo, amém? Então, eu falo com Deus e Deus fala comigo. E aí, a questão maior que nós precisamos entender neste momento é o que Deus está falando comigo. Eu preciso ter a certeza dessa presença no meu coração e na minha vida, a certeza de que entendi Deus falando, e a certeza do que eu fui direcionado por Deus no meu coração. Eu preciso ter essa certeza. Eu entendi quem é Jesus e não abro mão dele. Amém? É isso que muda a vida das pessoas. Quando existe o diálogo, a troca de informação, a partir daí eu tenho um entendimento, eu crio no meu coração a certeza. Ninguém me dobra, ninguém tira de mim aquilo que eu aprendi. É assim que a gente é. Glória a Deus. Por que tem as brigas, as contendas, dissensões? Louvado seja Deus, a oposição e a posição, glória a Deus, é porque são pessoas que entenderam alguma coisa, que se posicionaram e que nada dobra de forma, glória a Deus, fácil. Amém? Glória a Deus. Só que Jesus, ele tem uma forma de trabalhar na nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem uma forma que ele fala, nós precisamos entender, e muitas das vezes nós entendemos, mas não aceitamos.
Existe este lado. Jesus fala, eu entendo, mas não faço. Glória a Deus. Eu falo com Deus, que é o que Ele faz por mim, mas aí vem a palavra, fala para mim, e muitas das vezes eu entendo e não faço. Amém? Glória a Deus. Então tem um processo que eu tenho que melhorar na minha vida, é que eu preciso entender, posicionar, glória a Deus, e praticar, e fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. Olha, se a gente for hoje no médico, a gente vai no médico, ele passa para nós uma receita. Eu consultei ele, entendi ele, é assim, ó, eu chego, ele pergunta o que sentes, eu falo, sinto isso, ele fala, ó, o remédio é esse, toma aqui. E aí, eu fui, falei, ele falou, glória a Deus, recebi a mensagem, mas se eu vou praticar ou não, está nas minhas mãos. A glória a Deus. Então eu fui até Deus, falei com Deus, Deus falou comigo, recebi o que Deus falou, e se eu praticar de Deus, receberei a vitória. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender Deus falando, glória a Deus, porque Ele fala da maneira que entendemos, isso aí é uma coisa divina. E a partir deste entendimento eu preciso praticar. Glória a Deus, que é um desafio que nós precisamos fazer, ou vencer. Amém? Glória a Deus, praticar o que eu sei. Eu entendi, agora eu preciso praticar. Então eu preciso viver essa palavra na minha vida. Glória a Deus. Entendendo assim, olha, o médico receitou, eu fiz ou não? Se eu fiz, provavelmente eu sarei. Se eu não fiz, provavelmente eu não vou sarar. Glória a Deus. Amém? Uma lógica simples, só para nós entendermos, né? Cada caso é um caso. Mas quando o doutor Jesus fala, se nós praticarmos, acontece. Existe uma diferença muito grande do exemplo que eu estou dando. Eu estou dando um exemplo físico de profissionais como nós, glória a Deus, cada um na sua área e na sua perfeição, mas comparar com Deus não tem como. Então Deus é perfeito e é excelente em todas as suas obras. Então quando eu abro a palavra de Deus, ela vem me confrontando, ela vem me ajustando. A palavra de Deus, ela precisa te ajustar. É a palavra de Deus. Tem alguém que conhece você mais do que Deus? Tem alguém que pode sondar o teu coração mais do que Deus? Tem alguém que consegue entender os seus limites mais do que Deus? Não tem. Então Deus, quando Ele nos confronta, quando eu falo confrontar, é dizer, filho, você precisa disso, filho, você precisa fazer isso. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós estamos entendendo que eu preciso, o tempo todo eu falo, eu preciso que quando Ele fala, eu preste atenção naquilo que Ele está me dizendo. Eu entendi o que Deus me disse, eu preciso partir agora para um momento de ação. Eu preciso para um momento maior do que ouvir, praticar. Esse é o desafio que nós temos no nosso dia a dia, porque nós somos o tempo todo tentados. Nós somos o tempo todo, glória a Deus, bombardeados de informações, glória a Deus, para tentar nos tirar o foco principal. Qual é o foco? Servir a Deus. Qual é o foco? Estar na presença de Deus. Qual é o foco? Separar um tempo da minha vida para estar na presença de Deus. E hoje nós somos bombardeados, muitas coisas acontecem para que nós não tenhamos tempo para praticar a palavra de Deus. Partimos do que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí ele fala, se o Filho, Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Jesus é a verdade que liberta. Então se eu entendo a palavra de Jesus, sou liberto. Amém? É a mesma coisa da gente andar com correntes. Glória a Deus. Quando estou na presença do Senhor Jesus, as correntes são quebradas. Amém. Glória a Deus. Elas são dissipadas da nossa vida. Glória a Deus. Se eu escolher, a escolha é minha. Eu tenho uma escolha e a igreja pode ter a sua escolha. Glória a Deus. No Velho Testamento, ele coloca uma sábia palavra dizendo: eis que está diante de vós a bênção e a maldição, escolhe tu. E aí, Deus ele vem falando: existe uma bênção e existe uma maldição.
escolhe tu o caminho. Aí é algo que a gente bate muito e fala muito, livre-arbítrio. Será que Deus nos deu livre-arbítrio simplesmente para escolhermos o ruim? Glória a Deus. Não. Glória a Deus. Ele quer que nós, por vontade própria do nosso coração, escolhemos a Ele e provemos que o amamos. Ele não quer nos forçar a servi-lo, mas quer que nós venhamos a servi-lo por amor. Amém? Ninguém quer alguém do seu lado forçado. Ninguém quer prender uma pessoa do seu lado e falar: você vai ficar porque eu quero que fique. Não. Você é livre para ir, mas se você escolher ficar, vai ser maravilhoso. Amém? Então Jesus, ele fala para mim assim, fala para você, fala para todos que estão participando conosco, que nós somos livres, mas que se escolhermos ficar com Cristo, Ele vai nos abraçar. Amém? Glória a Deus. É como a gente entende os pais educando os filhos. Os pais vão educando os filhos, vão ensinando os filhos. Determinado momento da vida deles, os filhos começam a escolher o que querem. Mas o pai e a mãe, eles ensinaram que eles entendiam o que era certo, o que era correto dentro da cultura deles. Mas chega uma determinada idade, eles escolhem o que eles querem fazer, é livre-arbítrio. Eles podem escolher o conselho dos pais, mas também rejeitar e reformular o conselho para si próprio. Amém? É o livre-arbítrio, é a escolha. Salvação é individual. E quando nós entendermos isso, que a salvação é individual, que a salvação não depende da pastora para mim, e não depende de mim para ela, que a salvação não depende do pastor Manfrini para a igreja, aleluia, e nem da igreja para mim, mas sim dependemos de Cristo, faremos as coisas certas, as escolhas certas. E qual é a escolha certa? Servir a Deus, escolher a bênção, escolher Jesus e a praticar a palavra dele no meu coração. O Espírito Santo, quando nós vamos errar, o Espírito Santo fala: está errado, Deus não se agrada, a escolha é sua. Eis que está diante de vós a bênção e a maldição. O inimigo simplesmente veio para roubar, matar e destruir. Essa é a incumbência dele. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser roubar, matar e destruir. Glória a Deus. Ele rouba, mata e destrói. Ele destrói, tira a felicidade, tira a saúde, tira a paz. Ele vai saqueando, vai destruindo tudo aquilo que as pessoas entendem que é bom. Ele entra e dá uma mexida. É a função dele. Ele não entra pela porta, ele entra pela janela, ele arromba. Às vezes está tudo certo, ele vai lá e chega e tira o chão da pessoa, puxa o tapete, faz com que a pessoa caia. Mas eis que está diante de vós a bênção e a maldição. Por que eu não escolho a Cristo? Porque até agora eu não tenho escolhido a palavra de Deus ao meu favor. Por quê? Existe no mundo espiritual uma luta muito grande, a qual nós não vemos com os olhos carnais, mas o corpo físico muitas vezes ele sente. Por que as pessoas hoje, elas não têm dificuldade de ficar 2 horas, 3, 4, 5 nos aplicativos, nos entretenimentos, mas quando vai ler a Bíblia, 10 minutos já está cansado? Amém? Glória a Deus. Quando vai escutar um louvor, escuta com muita dificuldade. Dobrar o joelho para orar, então, tem sido um dos maiores desafios da nossa era, do nosso tempo de hoje. As pessoas orarem ao Senhor, dobrarem e falar com Deus. Irmão, imagina, você dobrou o joelho, a porta do céu já abre. Amém? Numa simbologia dizendo assim: olha, eu dobrei o meu joelho para falar com Deus, Deus está atento, ouvindo a minha oração. Nesse sentido, glória a Deus, porque existe uma luta muito grande e um convencimento poderoso das trevas para tentar nos tirar da presença de Deus, nos tirar a palavra do Senhor. Então, amada igreja do Senhor, eis que está diante de nós a bênção e a maldição, e eu preciso escolher Jesus. Eu estou aqui para defender o nome de Jesus. Eu estou aqui para dizer para você que a escolha é sua, mas estou puxando para o lado de Jesus. Escolha Cristo.
Experimenta escolher aquilo que Cristo Jesus tem para a sua vida. Experimenta escolher o que Deus tem para nós. E nós precisamos obedecer. Aí existe uma frase muito interessante que diz assim: obediência quebra a maldição. Amém. Glória a Deus. Obedecer a Deus quebra grilhões, quebra correntes, corta correntes, desmancha as obras que o inimigo tenta fazer contra as nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, se eu der um voto para Cristo, ou seja, Jesus, eu falo com Deus o tempo todo, o dia todo, o tempo todo, estou falando com Deus, estou pedindo, estou clamando, estou falando, etc. E aí vai. Mas eu preciso ouvir. Já pensou de uma forma simples, você no doutor e fala meia hora no ouvido do doutor, isso. E aí, antes dele abrir a boca, você fala: tchau, doutor, vou embora. E aí, o que adiantou? Você ter ido no doutor, falou, não deixou ele falar e foi embora. Aí chega em casa e te pergunta: e aí, como é que foi a consulta? Foi bem. E aí você falou tudo que o doutor falou. Mas o que o doutor falou? Ih, esqueci, não deixei ele falar. Dá um contraste muito grande. Eu desprendi tempo, força, disposição. Fui até o doutor, fui lá. E aí? Falei tudo que eu precisava falar, tudo. Chorei, né? Gemi, falei, né? Glória a Deus. Fiz tudo. Mas e aí? Eu vim embora sem ouvi-lo? Eu vim embora sem eu praticar aquilo que ele diz para mim? Eu fui embora sem pegar a receita? Tem uma receita. Eu fui embora sem pegar a receita? E aí, como é que faz? Glória a Deus. Então, muitas vezes fazemos isso com Deus. Buscamos disposição, distância, chuva, sol, frio, calor. Glória a Deus, vamos na casa de Deus. E aí eu chego na casa do Senhor, falo, mas quando Deus fala, e aí? O que é que eu estou fazendo com a receita da palavra de Deus para o meu coração e para a minha vida? Eu quero te dizer que Jesus, ele muda a história. Eu quero te dizer que Jesus cura. Eu quero te dizer que Jesus liberta, salva e leva para o céu. Mas eu preciso ouvir a palavra que me liberta. Jesus é aquele que liberta o homem. Jesus é o único poderoso que pode fazer milagre na minha vida. Eu preciso escutá-lo. Eu preciso entendê-lo e praticar aquilo que ele me receitar na vida, porque assim receberei a bênção de Deus no meu coração. Eu preciso entender o que Deus tem falado para mim e viver a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Jesus é o único que morreu como todos os outros daquela época morreram. Amém? Jesus morreu como todos os outros morreu. Todo mundo morreu. Jesus morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Mas Jesus tem um diferencial. Ele ressuscitou. É o único que ressuscitou. Todos os outros que morreram naquela época continuam mortos. Jesus foi o único que ressuscitou. Logo, é o único que está vivo. Então, é o único que pode responder. Glória a Deus. Amém? É uma lógica. Glória a Deus. Se ele está vivo, ele responde. Ele é poderoso. E aí eu posso te dizer assim: ele está vivo e vive em nós. Ele está vivo e pode viver em nós. Ele está vivo e pode fazer do meu corpo o templo e moradia do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Então é um entendimento lógico que nós precisamos ter. E nesse capítulo 16, versículo 9 ao 11, Jesus tinha morrido, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tinha ressuscitado. Maria Madalena vai até o sepulcro, chega lá, não encontra, glória a Jesus. Jesus aparece para ela, ela fica alegre e vai falar aos discípulos. Então ela corre até os discípulos e fala: Jesus ressuscitou, eu vi Jesus ressuscitou. E os discípulos não acreditaram. Interessante. Os discípulos não acreditaram. Aí eu estou dizendo, não foi os ímpios que não acreditaram, os crentes não acreditaram.
Não foram, glória a Deus, os romanos que não acreditaram, foram os discípulos que não acreditaram. Glória a Deus, não foi os de fora que não acreditaram, mas sim os de dentro que não acreditaram. Glória a Deus, eu não sei como está a tua fé hoje, mas acredite que porque Jesus cura, liberta, salva, transforma. Jesus tem poder para operar milagre na tua vida porque Ele ressuscitou. Tem pessoas que ainda não viveram o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sabe por quê? Porque fala, mas não ouve, ou se ouve, não pratica. Mas quem fala, ouve e pratica, está tendo na sua vida uma experiência incomum com Jesus. Amém? Então nós precisamos ter essa experiência com Cristo. Nós precisamos ter uma experiência com Jesus. Glória a Deus. Você, eu, nós precisamos ter uma experiência com Deus. A minha vida ela tem que ser modificada, ela tem que ser confrontada. Olha, se você ontem era assim, hoje você é diferente. Porque a palavra de Deus te purifica, te transforma. A palavra de Deus ela purifica o homem nos seus pensamentos, no seu coração, no seu entendimento. Glória a Deus. Da forma que ele via, que é uma forma bruta da sociedade, ele começa a enxergar de uma forma simplificada e purificada pelo poder da palavra de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que me dispor a ela, porque ela traz mudanças para a minha vida, e são mudanças importantes. Amém? Glória a Deus. É a mudança. Antes eu não perdoava, agora eu preciso perdoar. Antes eu não conseguia liberar o perdão de jeito nenhum, mas agora eu consigo, porque o milagre de Deus, por intermédio do Espírito Santo, vem para a minha vida para causar esse impacto. E aí vem aquelas pessoas resistentes e falam: eu não vou perdoar porque eu fui humilhado, né? Eu não vou perdoar porque aconteceu isso, né? E é muito profundo. Mas aí vem Jesus falando: tem que perdoar, tem que se libertar. Glória a Deus. Ela começa a confrontar as pessoas que fazem da mentira o seu modo de viver, o seu modo de ser, usam a mentira, glória a Deus, como algo profundo da tua vida. Ou seja, ela fala tanta mentira que parece verdade. Eu convivi com uma pessoa, glória a Deus, tive contato com uma pessoa que falava tanta mentira, que tinha hora que eu até falava: a mentira parece verdade. De tanto que era mentira, eu já sabia que era mentira, mas tinha hora que eu falava: nossa, parece verdade. De tanta mentira. E aí mentia para as pessoas que estavam próximas, mentia para o cônjuge dele, mentia para o cônjuge, mentiu algumas vezes para mim, mentia para os colegas de trabalho, e era uma multidão de mentira que eu falei: meu Deus do céu. A mentira, quando ela passa a ser o estilo de vida das pessoas, ela começa a viver em fantasia e só vive chorando, porque é tudo mentira, é tudo falso, não é real. E aí vem Jesus e fala: não podemos mentir mais, temos que viver pela verdade, porque Cristo é a verdade, e essa verdade nos libertou da mentira. Glória a Deus. Então eu preciso perdoar, eu não posso mais viver mentindo. Glória a Deus, eu não posso mais viver no adultério, eu não posso mais viver na fornicação. Glória a Deus. Então Jesus, ele vai confrontando, ele vai apertando, ele vai te moldando para ser um vaso novo. Se eu fui ao médico, eu preciso escutar o doutor Jesus. Se eu vim buscar a Deus, eu preciso entender o que Ele fala para mim, para que eu seja liberto em nome de Jesus. E é tudo com prática da nossa escolha. Eu escolhi, escolha Cristo Jesus, escolha a palavra de Deus para a sua vida. Amém? E é muito importante, porque essas escolhas, quando eu começo a escolher a Cristo, não, eu vou renunciar por amor a Cristo. Aí ele fala: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele está falando assim, é um gesto meu de reconhecimento. Quando eu entender o que Jesus fez na cruz,
Aí você olha, eu olho para a cruz na minha cabeça, na minha mente. Eu imagino, eu olho para a cruz. Aquela cruz, ela traz uma mensagem para mim. Jesus morreu para mim e por mim. Jesus morreu para que eu tivesse uma vida com Ele no céu depois. Então todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aleluia, glória a Deus, reconhece o sacrifício na cruz do Calvário, glória a Deus, e ele está dizendo: Senhor, eu reconheço o teu sacrifício. E quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo Jesus, um fardo é tirado das nossas costas. Tem muitas pessoas que ainda vivem num fardo pesado. E aí eu estou dizendo, não é para os que estão de fora, é para os que estão de dentro. Porque da mesma maneira que eles não acreditaram que Jesus ressuscitou e que estava vivo, mesmo Jesus avisando: eu terei que padecer, ao terceiro dia eu vou ressurgir e estarei convosco. Jesus foi avisando para eles, falou para eles: olha, é necessário que o Filho do Homem morra, mas ele vai ressuscitar. E aí quando aconteceu, eles não acreditaram. Glória a Deus. Então eu estou dizendo que se nós acreditarmos verdadeiramente em Jesus e crer que Ele é poderoso para mudar a nossa história, Ele vai mudar a sua história. Ele vai transformar a tua vida. E aí no lugar das brigas, das contendas, das dissensões, vai estar o príncipe da paz, que é Jesus. Amém? Se a gente entender que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, ele quer tirar tudo. E se eu entender que Jesus é o príncipe da paz e que veio para mudar a minha vida e me livrar deste tentador, eu vou correr para os braços de Jesus. A escolha é importante, porque eu tenho que escolher a Cristo. E quando eu leio a palavra, ela vai me sacudir. A palavra, ela precisa te sacudir. Amém? Glória a Deus. Eu não posso mais, e a gente vai crescendo, né? A gente começa ouvindo aqueles versículos bonitos que vão falando para a gente, para nos fortalecer, palavras de vitória, que a gente pega e fala: olha, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, glória a Deus. Mas ele está falando mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí a palavra mais que vencedor em Cristo Jesus, ela muda muita coisa. Eu vou vencer quando eu estiver em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu estou vivendo tudo aquilo que Ele disse para mim viver. Amém? Então a gente pega: eu sou mais vencedor que Cristo Jesus. Aí eu falo Jesus, mas não falo o que Ele fala para mim fazer. Existem diferenças importantes, porque a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você tem que ler ela e sentir a mão de Deus moldando o seu caráter, mudando a sua pessoa. A palavra de Deus, ela vem nos purificar. O que ele está dizendo? Imagina o filtro. Glória a Deus. Você põe a água da torneira e aí ela cai dentro do filtro e tem que passar pelas velas. E aí você já observou que as velas, quando a água está passando pelas velas, ela vai pingando. Ela não passa de uma vez, porque ela precisa ser purificada. E é um processo importante, porque nesse processo de purificação vai muita dedicação. Glória a Deus. Jesus vai tirar a mentira, vai tirar a idolatria, vai tirar as impurezas da nossa mente. E é gota a gota. Glória a Deus. Precisa de um processo, precisa de um carinho. Se for uma pessoa muito desesperada, ela vai falar: não vou esperar a água filtrar, eu vou tirar da torneira, vai beber a água suja. Amém? Com menos tratamento, por assim dizer. Glória a Deus. Então existe um processo que nós precisamos aceitar em nossas vidas, que é Jesus mudando a nossa vida. Glória a Deus. E quando eu aceito essa palavra no meu coração, Ele vai mudar até seu jeito de andar. Seu jeito de andar muda, seu jeito de falar muda, o seu jeito de olhar muda, o seu jeito de processar muda. Por quê? Porque você vai passar a viver sobre a palavra de Deus. Eu posso ir porque a palavra permite que eu vá, a palavra não permite que eu faça.
que eu faço agora? Glória a Deus, eu sigo a palavra. E aí nós vamos evitar muitos problemas para a nossa vida. Livro de Salmo diz assim, glória a Deus, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Amém, Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas ele está usando um pequeno detalhe, que a luz, glória a Deus, é a palavra. Amém? Que a lâmpada é a palavra. Glória a Deus. Todos nós temos um caminho. Todos nós temos um caminho para percorrer, uma missão para desenvolver. Mas se a palavra não for a lâmpada e ela não estiver clareando, nós pisamos em buracos, tropeçamos. Esse é o processo da vida. Glória a Deus. Porque pode acontecer que eu tenho a palavra, mas ela está sem. Eu tenho uma palavra que nesse contexto está dizendo que é a lâmpada, mas ela pode estar vazia. Então ela não tem luz. Eu tenho a lâmpada, eu tenho conhecimento. Se eu não pratico, ela não ilumina. Ela precisa de óleo, ela precisa de azeite, ela precisa de unção de Deus para que ela funcione na nossa vida. Aí vem, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu tenho a lâmpada, mas se eu não tiver o Espírito, não estarei vivo. Vou continuar tropeçando, vou continuar caindo por buraco, me machucando, porque eu conheço, mas não pratico. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso conhecer e praticar. Eu preciso entender o que Ele falou, mas eu preciso praticar aquilo que Ele me ensinou. Amém? Então nós estamos diante de uma situação que Maria Madalena estava alegre. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Chega para os discípulos e ele falou: não pode ser verdade. E o que me assusta? Quem eram os discípulos? Eram pessoas que conviviam com Jesus, eram pessoas que tocavam em Jesus, eram pessoas que participaram da ceia com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eram pessoas que tinham o particular de Jesus, porque Jesus mandava, despedia a multidão e levava os discípulos para o cantinho e falava: essa é a parábola que eu disse para ele. Aí Jesus falava: essa parábola não é para que eles entendam, mas para os meus que estão no meu íntimo, eu quero que entendam. Mas aí Maria Madalena chega feliz e fala: Jesus ressuscitou. E eles falaram: não acredito. Irmãos, é aqui dentro, é para nós mesmo. Jesus está vivo, mas Ele cura ainda. Jesus está vivo, mas Ele liberta. Jesus está vivo e Ele abre porta onde não tem porta. Jesus está vivo e muda caráter. Jesus está vivo e muda pensamento. Jesus está vivo e te guia em caminhos que glorificam o nome do Senhor. Jesus está vivo e Ele muda a vida do homem, e Ele transforma a vida do homem. Ele é poderoso. Jesus está vivo e vive em nós. Só que esse viver, ele tem uma particularidade que nós precisamos entender. João, em determinado momento da sua vida, ele começou a pregar o Evangelho, glória a Deus. Antes de Jesus aparecer, ele começou a batizar, ele começou a ensinar a palavra de Deus. E aí veio Jesus, foi batizado por João Batista, glória a Deus. E em determinado momento, aquelas pessoas que procuravam João, começou a procurar Jesus. E os discípulos de João, que já estavam acostumados com ele, falou: João, antes vinha uma multidão para falar contigo, e agora eles estão indo até Jesus. Nós temos que mudar a estratégia aqui para que eles começam a vir de novo. E João falou assim: não, você não entendeu. Você tem que entender. Eram pessoas que estavam sendo ensinadas por João. Você tem que entender uma coisa: agora é necessário que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e que eu me torne visível.
E aí, para dizer isso para a nossa vida, é necessário que Cristo cresça no seu coração e na tua vida. Aleluia, glória a Deus, e que as tuas vontades se diminuam. Deixa Ele guiar a sua vida. Deixa Ele guiar o teu coração. Deixa Ele guiar os teus sentimentos. E muitas vezes Ele vai dizer não para você. Muitas das vezes o Senhor vai te segurar. Muitas vezes você vai querer ir, o seu coração vai apertar. E aí você vai falar, eu vou ou não vou? Escuta Deus, porque Ele tem bênção para você. E aí eu não passo mais fazer o que eu fazia, o que eu queria. Eu queria ir ali, eu não posso mais, eu tenho que perguntar a Deus. E aí? E o Senhor está comigo? Algo que eu acho assim maravilhoso era que o rei Davi, o rei Saul, em algumas ocasiões de guerra, coisa séria, e eles falavam com Deus, Deus, eu posso ir contra o meu inimigo? E aí eles esperavam a resposta, e Deus falava assim, não, vai por ali. Deus orienta quando eu falo com Ele, mas eu falar com sabedoria. Deus, eu posso ir. Teve alguém que chegou para mim e falou assim, ô pastor, você falou para mim poder perguntar para Deus. Falei. Só que já tem quase um ano e Deus não falou. Eu vou fazer. Aí eu falei com ele, então para que você perguntou a Deus? Está esperando um ano. Eu falei, mas Deus está demorando. Eu falei, Deus não está demorando. Ele não está respondendo porque não é para ir. Eu vou? Não, fica paradinho no mesmo lugar. Enquanto ele não falar para você voltar, você não volta. Enquanto ele falar para você não avançar, você não avança. Permaneça na obediência. Amém? Glória a Deus. Por quê? Tem detalhes. Só Deus conhece tudo. Só Deus sabe tudo. Permaneça. Se você perguntar para Deus, espere Deus responder. Espere Deus tocar no seu coração, te direcionar com uma palavra. Porque Ele tem que ser lâmpada. E só que Ele tem que clarear. Não adianta eu ter a lâmpada, mas se eu não observar a luz, ou seja, eu tenho que, além de conhecer a Bíblia, a palavra, eu tenho que obedecê-la, porque é obedecendo que eu vou seguir o caminho de Cristo. É na obediência que eu consigo seguir a palavra de Deus sobre o meu coração. Meu conselho foi voltar para ele o seguinte, olha, se Deus não falou, permaneça, fica quietinho, não se mova, aguarde. Existia um tempo muito glorioso do tempo de Deus na vida do povo de Israel. O povo de Israel era governado pelo próprio Deus. Tinha uma coluna de fogo e uma nuvem de glória. Quando a nuvem e a coluna de fogo se deslocava, o povo andava, sabia que tinha que seguir a coluna. E quando a coluna e a nuvem parava, eles paravam entendendo que Deus o ordenara que parassem. Logo depois, eles começaram a olhar as nações, e todas as nações tinham líder, e falaram, olha, nós queremos um líder também, para que seja entre nós. E aí veio a palavra do Senhor, não me basta como líder entre vocês, colocarei um líder para vocês. Então, aí veio o primeiro rei, Saul. Aí começa toda uma história, assim, bem diferente do que era um homem que estava à frente. Amém? Glória a Deus. E eu quero dizer para a igreja do Senhor que nós somos cristãos, crentes. Glória a Deus, mas nós precisamos acreditar na palavra. Nós precisamos acreditar naquilo que Jesus está dizendo para a igreja. Glória a Deus, nós precisamos entender a profecia, porque está se cumprindo. Olha quantos terremotos, glória a Deus, guerras nem se falam, louvado seja Deus, pestes, glória a Jesus, estão acontecendo. A situação climática, glória a Deus, principalmente no nosso país que a gente não vivia, eu pelo menos não lembro dessas coisas diferentes que estão tendo por aqui, só via lá fora, agora a gente já está vendo aqui dentro. Quantas coisas diferentes estão acontecendo. Glória a Deus, Jesus está voltando para buscar a igreja, e eu preciso ser crente. Eu preciso acreditar, crente, crer, acreditar, aquele que acredita. Glória a Deus, amém? Então essa palavra nessa noite é para levantar a igreja e para dizer assim, olha, eu preciso me posicionar perante Deus. Eu falei, Ele falou e eu preciso obedecer.
Glória a Deus, eu preciso entender o que Ele está dizendo para mim e me entregar a Ele. Eu olhei para a cruz do Calvário, entendi que Ele morreu por mim, por meus pecados. Eu preciso me arrepender das obras que eu fazia antes de entender Cristo. Glória a Deus, eu entendi, pedi perdão. Irmãos, não cometer o mesmo erro é um desafio da igreja do Senhor. Os mesmos erros. Jesus morreu por mim, morreu por você, eu errei de novo. Jesus vai te perdoar se você pediu perdão. Mas justifique, imagina alguém do seu lado cometendo os mesmos erros. Ó, fulano, te perdoei hoje, mas não faz de novo não. Aí a pessoa faz a mesma coisa, mas eu te falei para você não fazer. Aí, vou te perdoar mais dessa vez, viu? Aí você faz o dedinho assim ainda, ó. Vou te perdoar mais dessa vez. Aí a pessoa lá faz a mesma coisa. E aí você já fica nervoso. Tem gente que nem perdoa, só porque fez de novo. E aí, como que nós temos tratado a palavra de Deus no nosso coração em relação a Deus? Será que eu pedi perdão e fiz de novo? Aí vou lá, faço de novo errado, você me perdoa. E aí faz de novo mesmo. Irmãos, nós não podemos tropeçar nas mesmas pedras. Não existe ninguém perfeito. Não existe um justo sequer. Mas existem as pessoas que estão buscando se renovar perante o Senhor. Existem pessoas que querem se manter de pé. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Tem pessoas se esforçando para ficar de pé. Tem pessoas se esforçando para não pecar contra Deus. Senhor, eu errei com essa pedra aqui, mas agora que eu tenho a lâmpada e eu tenho o temor do Senhor no meu coração, eu vejo pela palavra do Senhor, eu vou me desviar dessa. Se lá na frente eu cair, Senhor, me ajude a levantar. Mas não foi pelo meu querer. É diferente. Então nós temos que ter atitudes que a gente tenha condições de falar: Senhor, eu estou me esforçando para ser um cristão perante Ti, eu preciso crer. E aí é que está assim, algo que me chama a atenção. Maria Madalena, quando chega diante dos discípulos, fala: Jesus ressuscitou. E aí nós estamos dizendo assim: Jesus está voltando para buscar a igreja. Tem gente dentro da igreja que não está esperando Jesus voltar. Tem gente dentro da igreja que não está acreditando que Jesus vai voltar. Tem gente dentro da igreja que vê Jesus voltando lá longe, mas pode voltar hoje. Se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A preparação ela começa agora. Eu tenho que expulsar da minha vida todo o mal, tudo aquilo que não pertence a Deus. Você quer alguma coisa na tua vida que não pertence a Deus? Você quer que algo permaneça na sua vida que não foi Deus que plantou, que está te prejudicando, que está te matando, que está minando? Tem coisas que não tira a gente do jogo na hora, não. Ele vai minando, ele vai sugando as forças, ele vai tirando ali do seu chão o verde, vai ficando tudo preto e branco, porque você vai perdendo as forças. Glória a Deus. Eu dei um exemplo aqui em uma das minhas palavras de dois frascos. Um que eu enchi de água estava furado em cima, e o outro tinha os mesmos furos para simbolizar que todos nós pecamos. Só que um vidro permanecia com um pouquinho de água e o outro a água baixou. E são aqueles pecados que a gente conhece. Ou seja, como conhecemos o pecado? Quando entendemos a palavra. Quando você entende a palavra, é tirada uma escama dos teus olhos. Eu não sabia que mentira era pecado, agora eu sei, então não posso mentir. Não sabia que a prostituição é pecado, agora eu sei, então não posso me prostituir. Entende? Glória a Deus. Não sabia que roubar é pecado, mas agora eu sei, então não posso mais roubar. Glória a Deus. Não sabia que balança enganosa era pecado, mas agora eu sei, então não posso. Foi tirado uma venda dos meus olhos. A partir desse entendimento, glória a Deus, eu preciso tirar isso da minha vida. Amém? Eu preciso tampar esse buraquinho que está vazando tudo aquilo de bom que Deus derrama sobre mim. Deus derrama bênçãos sem medida sobre a nossa vida, mas nós vamos errando constantemente, e através desses erros perdemos a essência.
Aí eu volto àquele versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não basta conhecer, ter a lâmpada, mas eu preciso ter a luz, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso ter a presença do Espírito Santo. Na simbologia que ele é o azeite da lâmpada. Glória a Deus. Naquela época não tinha uma lâmpadas igual as nossas de hoje. Naquela época eles não tinham eletricidade. Naquela época era usado óleo dentro da lâmpada. Então a lâmpada precisava ter óleo. Glória a Deus, e um pavio para que fosse aceso e permanecesse. Glória a Deus. Amém? Por isso que ele traz o exemplo das 10 virgens, das 5 loucas e das 5 prudentes. E aí ele está dizendo que as 5 prudentes tinham azeite consigo, elas tinham reserva ali, e as 5 loucas não estavam preocupadas, tinha um pouquinho azeite nas lâmpadas, ela conhecia, mas tinha pouca essência. No final de tudo, só as 5 prudentes entraram. Amém? E as 5 loucas ficaram para trás. O que ele está dizendo? Jesus está voltando para buscar a igreja. Só o conhecimento não basta, tem que viver o que eu sei. Amém? Glória a Deus, tem que crer na palavra do Senhor. E quando eu falo crer, é acreditar no completo. Jesus ressuscitou, todos cremos. Só que ele vive em mim, eu preciso crer. Só que ele muda a vida do homem, eu preciso crer. Ele cura, salva, liberta e leva para o céu. Eu preciso crer. Eu preciso de uma crença completa. Amém. Eu preciso crer de uma forma poderosa. Eu creio que Jesus me dá um carro, me dá uma casa. Glória a Deus, me dá obras financeiras, né? Portas abertas de maneira financeira. Mas eu preciso entender que Jesus, ele muda o caráter do homem. Ele muda o seu jeito de andar. Ele muda o seu jeito de falar. Ele muda o seu jeito de pensar. E ele te prepara para encontrar com Deus nos ares. Amém, Jesus. Para finalizar essa palavra, é para dizer para a igreja: quando a gente vai numa festa, a gente se prepara para a festa. Tem pessoa que deixa de comer o dia inteiro para ir para a festa, só para comer lá. Glória a Deus. E aí tem pessoas que marcam a festa para daqui a um mês, mas ela já está olhando o sapato, ela já está olhando o vestido ou calça. Glória a Deus. Ela está marcando já o salão. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. E aí, Jesus está falando que vai vir buscar a igreja. E que quando algumas coisas acontecerem, a gente vai entender que Jesus está voltando. Ou seja, tudo aquilo que eu citei sobre os fins do tempo. Glória a Deus, muitas coisas já estão acontecendo que já estão nos anunciando a vinda de Cristo. Amém? Só que tem um detalhe. Eu preciso do entendimento de crença completo. Ou seja, de crer de maneira completa. E não crer somente naquilo que eu preciso. Ou seja, eu creio que Jesus abre porta. Glória a Deus, você crê que Jesus abre porta. Ah não, eu creio que Jesus cura. Amém, que Jesus cura. Mas eu preciso acreditar também que Jesus está voltando para buscar a igreja. Eu preciso da fé completa. Eu preciso entender que Jesus me abençoa, mas que eu preciso ser abençoado com a salvação. Glória a Deus. E aí, dentro desse entendimento, compreender que eu preciso me preparar para a grande festa. Qual festa, pastor? A ceia com Jesus no céu. Jesus vai vir buscar a igreja. Eu preciso me preparar para ter esse encontro com Jesus. E aí, esse preparo é uma vida, é uma renúncia, é a prática da palavra. Amém? Eu não posso acreditar em pedaços. Eu preciso acreditar em tudo. Jesus falou um tanto de coisas para os discípulos e eles acreditaram, principalmente na ressurreição. E quando foi anunciado Jesus vivo, eles não acreditaram. Aí foi um processo para que eles viessem acreditar. Vou citar o nome deles: Tomé. Tomé precisou tocar em Jesus para poder identificar que Jesus estava vivo. Não, quando eu não tocar nele, eu não vou acreditar. Então tem muita gente na igreja que está crendo em partes e não está vivendo a palavra de Deus da maneira que tem que ser vivida. Viva a palavra, abrace a palavra, sabe? Lê a palavra na sua casa, jejum e ore ao Senhor. Tem que ter uma vida espiritual. Nem carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. É necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. Glória a Deus. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser uma nova pessoa. Eu estou do mesmo jeito que eu era antes. Eu ando todo, faço as mesmas coisas. Não
lâmpada vai estar sem azeite, está sem a presença. Então eu preciso ser transformado. Glória a Deus, a minha vida precisa ser transformada na presença do Senhor. Eu preciso ser crente, eu preciso ser cristão de verdade. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Que Deus possa transformar o seu coração, transformar a sua vida, a sua maneira de pensar, de agir. Glória a Deus, a sua maneira de reagir. Irmãos, a maneira de reagir é extraordinária. A reação, glória a Deus, eu finalizei a palavra, mas para dizer que nos momentos de aperto, que somos provocados a reagir, é o que somos. Glória a Deus. Quando você está nervoso ao extremo, é aquilo que você é. Porque quando eu estou calminho, eu controlo o que eu penso, na verdade eu controlo o que eu falo, eu controlo minhas ações. Mas quando eu estou nervoso, aí é onde a Bíblia fala: ireis e não pequeis. Amém? O homem que controla a língua, controla o corpo. Sabedoria. É profundo isso. Se você conseguir controlar a língua, você dominou o seu corpo. Chama-se domínio próprio. Frutos do Espírito de Deus na vida de um homem. Amém? De uma mulher. Glória a Deus. Então ele mostra como o cavalo tem um cabresto. Amém? Glória a Deus, que o seu condutor consegue direcioná-lo para a esquerda, para a direita, ou parar, ou para frente. Glória a Deus, nós precisamos ter Cristo sobre a nossa vida, para que Ele controle a nossa vida. Precisamos nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Assim como uma definição bem diferente de caráter, caráter é aquilo que você é quando ninguém vê, quando você está solto. Quando ninguém te vê, aquilo é a definição do que você é na íntegra. Não tem ninguém te vendo. Glória a Deus, aquilo que é você. Então você olha no espelho, aquilo é você. Só que Deus vê, só que Deus enxerga. E Deus está falando conosco nessa noite, que nós precisamos da graça dele sobre a nossa vida, para que ele venha transformar o nosso coração. E aí agora eu já não vou crer mais só no Deus que cura, no Deus que abre porta, no Deus que prospera, no Deus que faz milagres, mas eu vou crer também no Deus que muda a minha vida. Creia no Deus que muda a sua vida e que tem um projeto para te levar para o céu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos fazer um momento de oração e mais um ano da campanha do livramento.